Quem não conhece o Dicionário do Aurélio, um dos livros mais vendidos em todo o país? O autor é alagoano, Aurélio Buarque de Holanda, de Passo de Camaragibe, que vive uma situação terrível com as chuvas. E como toda família tradicional, mais uma publicação está sendo elaborada por um parente dele. É uma pesquisa publicada no livro Buarque, uma família brasileira. Quem fala sobre o assunto é genealogista e pesquisador Bartolomeu Buarque de Holanda. Ele está ao vivo agora com a Elza. Elza. Oi, Miguel, e olha, e dá um trabalhão pesquisar a origem da família. Ele pesquisou durante 22 anos, mais de 17 mil documentos. Imagina só quanto trabalho. O senhor conseguiu descobrir muita coisa, foi muito trabalho, era o dia inteiro pesquisando. Como é que é esse trabalho de descobrir a origem da família? É mergulhar no passado? É mergulhar no passado. É um trabalho de 22 anos. Eu levantei 17 mil documentos, entre livros de nota, testamento, inventários, carta de alforrias, certidão de batismo, óbitos. Foi um trabalho de 22 anos. O senhor contou com a ajuda de mais alguém da família? Tem alguns parentes famosos, inclusive Chico Buarque de Holanda, Aurélio Buarque. Então, contou com a ajuda de algumas pessoas, assim, de parentes também, para descobrir a origem de todos? Tenho a impressão que contei com os 9 mil integrantes da família que constam do livro. É um trabalho muito árduo de pesquisa, onde levei 22 anos, chegando a vir a Alagoas cerca de 22 vezes, uma vez por ano, e vindo agora para concluir o trabalho. Imagine, 22 anos de pesquisa, 9 mil pessoas entrevistadas. Agora eu quero saber a origem de tudo isso. A origem de tudo isso. Buarque é uma família de origem holandesa que, durante a invasão lá de Buarque, uma localidade em Portugal, eles estiveram lá durante 3 gerações, vindo para o Brasil, o padre Antônio Buarque Lisboa, que trouxe, além de Maria Rosa, sua irmã, filhos e sobrinhos. Entre eles, Manuel Buarque de Jesus. Dá para saber quantas gerações já passaram por aí? Um momentinho, André. Quantas gerações já passaram? São 9 gerações. Os Buarques se entroncam, além dessas 9 gerações, se levar em consideração a família Guzmão, são 12 gerações. Andréia. Na pesquisa, quais foram as dificuldades que o senhor encontrou? Muitas dificuldades. Os arquivos do Norte de Alagoas estão em péssimas condições. Já falei com o Moacir Medeiros Santana, diretor do arquivo, para que transferisse essa documentação para Maceió. E já entrei em contato com as autoridades para que essa documentação viesse para um local que tivesse um cuidado melhor, né? Pois é, pesquisa interessante. Voltamos ao estúdio com o Miguel. Elza e André, é interessante também que o povo do Passo do Camaragibe não sabe que Aurélio Buarque de Holanda nasceu lá. É terrível. Isso é uma pesquisa do nosso produtor Pinés Furtado, que trabalha aqui com a gente, para falar agora sobre... Bom, fizemos um acordo, eu e o doutor Bartolomeu Buarque, que está aqui, vamos chamá-lo de administrador regional do Rio de Janeiro, da Zona Sul do Rio de Janeiro, que é um trabalho que vem ser feito junto ao governo do estado do Rio, não é isso? A ideia é dividir. É a cidade do Rio ou o estado do Rio de Janeiro? O estado do Rio foi dividido em 40 regiões administrativas. São 40 agências de desenvolvimento regional. As 40 agências de desenvolvimento regional são 12 na capital. Umas prefeituras paralelas, umas coisas assim, não? Seria uma administração, seria uma representação do governo do estado na localidade, para tornar mais viável a administração, né? Para agilizar isso, é um contato direto com a população, com essa representação do governo, seria a Agência de Desenvolvimento Regional. Eu sou subcoordenador da área que compõe os bairros Jardim Botânico, o Maitá, Urca, Lagoa, Botafogo, Copacabana e Leme. Essa é uma experiência nova no Rio do governo? Essa é uma experiência nova e uma experiência que fortalece o partido, o PDT no caso, e ampliaria mais a legenda, né? O caso hoje, nosso partido tem só 10 deputados estaduais. A ideia é que se amplie nas próximas eleições, isso. Mas tem gente que compra no meio do caminho ainda, daqui a pouco vira todo mundo deputado do PDT. Mas olha só, o doutor Bartolomeu Buarque não está aqui exatamente para falar sobre isso. Ele veio a Maceió, está fazendo a pesquisa, veio ao estado de Alagoas, sobre a família Buarque, né? Que tem o Valmar Buarque aqui, que é um integrante, mas tem também o Chico, mas tem também, parece que foi uma ressalva, né?
Tem também o Chico Buarque, Sérgio Buarque, enfim, algumas personalidades conhecidas nacionalmente. O Ramon é famoso aqui em Alagoas, né? Como é que esse trabalho, por que que o senhor resolveu fazer esse trabalho e como é que ele anda? Esse trabalho já está em fase final, né? Esse trabalho é um trabalho que traz toda a descendência do Manuel Buarque de Jesus, um coronel de milícia que chegou aqui ainda jovem, né? Aqui em Alagoas? Aqui em Alagoas, vindo de Portugal, acompanhado do seu tio, alguns dizem até que é o pai, né? O padre Antônio Buarque Lisboa. Chegaram aqui em 1740. Pai, né? Eu acho que sim, pode. Aliás, há vários Buarque aí descendentes de padre. Inclusive o atual hoje, a família Buarque de Nazaré é descendente de um padre, Antônio Joaquim Buarque. Tem uma cidade aqui do interior próximo de Alagoas que tem uma placa assim, aqui jaz o padre fulano de tal, saudade de suas viúvas e filhos. Isso é muito comum. Pois exato. Aí terminava sendo tio, padrinho, né? Tio, padrinho. E agora, essa comprovação não tivemos ainda que os Buarque descendem do padre Antônio Buarque Lisboa. Mas estamos muito próximos disso já, dessa informação. Foram levantados cerca de 15 mil documentos de todo o norte de Alagoas, né? Vindo desde de Porto Calvo. Porto Calvo? Porto Calvo é a origem dos Buarque. Eu tenho a impressão que é uma corruptela de um nome holandês, que os holandeses estiveram numa localidade de Buarque no século XVI, em Portugal. E acredito que o Buarque tenha sofrido essa corruptela lá mesmo em Portugal. Pois é, essa corruptela é uma variação do nome, para que as pessoas estejam pronto a confundir, né? É. Olha só, o livro já está praticamente pronto, né? O livro está praticamente pronto. Páginas. Está praticamente pronto. Esse livro foi dividido em 2 capítulos, né? Um capítulo, a origem da família Guzmão, que entronca com os Buarque, e também os Buarque, os descendentes do Manuel Buarque de Jesus, que são 10 filhos, né? O tronco principal é do Zé Inácio Buarque, que casa com a escrava índia, oriunda ali do norte do Passo Camaragibe, Maria José Lima, filha de índios do Passo Camaragibe. O que também foi comum, né, na época do processo de colonização do Brasil. Foi muito comum. A princípio eu pensei que tivesse uma origem negra, depois descobri que a origem era indígena. Fiquei até um pouco frustrado, né? Que eu preferia a outra, né? Os traços do senhor, daí ter origem negra, ficava complicado, né? Não, mas acho que não. O sangue negro, ele costuma, assim, 3, 4 gerações, praticamente perde. Fica algumas características arcádias, né, de ossos, isso leva mais 7 gerações, pelo menos. O meu ainda continua firme e forte. Agora veja só, os principais nomes da família, pelo menos aqueles mais conhecidos, são os que a gente conhece, Chico Buarque e o pai dele, Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, Francisco Buarque de Holanda, Aurélio Buarque de Holanda, descendente do mesmo tronco, do Zé Inácio e da Índia, Maria José Lima. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, o radialista Aldemar Paiva. Aldemar Paiva. Essa é das mais interessantes figuras da família Buarque. É uma grande figura humana, não tenho dúvida nenhuma. E o senhor veio aqui concluir essa pesquisa agora? Essa pesquisa praticamente está concluída. Eu vim aqui mais para fazer algumas comparações, né? Pegando as documentações e para fazer um confronto de informações, na realidade. Confirmar dados, basicamente. E a pesquisa já está pronta, é tudo isso aqui que você está vendo. E ainda encontrou muito Buarque por aqui ou só o Valmar que está perdido? Não, por incrível que pareça, há cerca de 5 anos não tem encontrado novidade. Todas as pessoas que têm surgido são pessoas que já constam do livro. Será que os Buarque não reproduzem mais não? Não é questão de reproduzir, que esse trabalho tem nascido gente, mas não tem aparecido gente nova, né? O trabalho está praticamente concluído, né? Ok, a chuva está passando, fique mais um tempinho por aqui que o senhor vai ver que lugar bonito. Aliás, o senhor já conhece, né? É um lugar belo, belo, belo e fantástico. Agora vou conversar aqui, muito obrigado, doutor Bartolomeu, com um descendente de nobre, segundo ele próprio, né? Nobre, Antônio Torres, nobre holandês, né? Que passaram lá para o Pernambuco, né? Da África. Mas você tá galeguinho, Torres. Mas é porque o tempo vai fazendo a gente ficar diferente, né? Torres, bom dia, novidades no futebol.
Muito bem, na sequência do nosso Band Cidade desta quarta-feira, eu estou recebendo aqui o professor e pesquisador Bartolomeu Buarque. E o professor Bartolomeu Buarque de Holanda tem um trabalho muito interessante, que eu acho que ainda vai render muitos frutos, né, para pesquisas principalmente, porque ele fez uma análise, uma avaliação do histórico da família Buarque aqui em Alagoas. Então, a gente tem aqui, né, o mestre Aurélio Buarque, tem Chico Buarque de Holanda, tem Buarque de Macedo, enfim, Buarques é o que não faltam por aqui. Grande parte deles com um papel importantíssimo, né, na história, não só política, mas econômica de Alagoas. Então, vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo para a gente pegar do início. Professor Bartolomeu Buarque, como é que começa a saga da família Buarque aqui no Nordeste, especialmente aqui em Alagoas? Começa por onde? Quem iniciou e de onde veio? Como é que é isso? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos alagoanos todos, né? Esse trabalho não é um trabalho meu, é um trabalho de 9.600 pessoas, né, que fizeram parte dessa pesquisa. Os né? componentes. Os componentes, que não só auxiliaram na elaboração dessa pesquisa e transformou isso num livro que será romanceado com toda a pesquisa, num adendo, seria um tomo 2, né, com toda a pesquisa juntos. Né? Uhum. E quem foi o primeiro Buarque a chegar aqui? Manuel Buarque de Jesus, acompanhado do seu pai, o padre Antônio Buarque Lisboa, que chegou em Porto Calvo em 1745. O padre tinha sido, naquela ocasião, por falecimento dos seus pais em Lisboa, retorna e em seguida vai morar em Porto Calvo. E o senhor sabe por que escolheu Porto Calvo? Por que escolheu essa região norte de Alagoas? Era porque ali era um polo de desenvolvimento da colonização portuguesa aqui no estado? Também, e um dos fatores principais. Outro, o padre era uma opção de casamento também na época. O padre Antônio Buarque Lisboa chegou ali em 1745 e tem alguns filhos com a filha do Bartolomeu Lemos Lins, senhor do Engenho Samba, hoje invadido pelos sem terras. Né? É mesmo, ainda tem isso, né? Agora, professor Bartolomeu, e aqui o Buarque, primeiramente, se juntou com a família Macedo, com a família Jesus. Como é que se deu essa junção que segue aí a árvore genealógica da família? Manuel Buarque de Jesus nada mais que filho de um padre, talvez o nome Manuel Buarque de Jesus. E a composição com o Macedo vem de Margarida Luiza Gonçalves de Macedo, que é uma família portuguesa que se instalou em Porto Calvo nos anos 1720. Uhum. Chegou uma geração antes. Uma geração antes. E todos eles começaram trabalhando em engenho, cana-de-açúcar. Era essa a atividade econômica dos Buarques? Era essa a atividade econômica dos Buarque. Esse aqui que vai aparecer no vídeo agora, professor Buarque, vai dar não? Então tá certo. Daqui a pouco a gente mostra com calma e tal a família. Agora, me diz alguma coisa. Buarque de Macedo é uma das pessoas mais conhecidas aqui. A gente tem ruas, praças, logradouros, né? Quem foi Buarque de Macedo? Manuel Buarque de Macedo foi ministro da Agricultura no governo Império, no segundo governo, né, do Pedro II, no segundo reinado já. Foi ministro do Império, faleceu em 1881, num desastre de trem, onde ele foi inaugurar a estrada de ferro da Leopoldina. No retorno da estrada de ferro, no retorno dessa viagem, o trem quase se colidiu com o outro e ele tomou um susto, evitou que o acidente ocorresse e faleceu após caminhar alguns vagões, sentou no último vagão e faleceu do susto. Do susto, deve ter sido um ataque cardíaco, um infarto, né, alguma coisa assim. Faleceu com 44 anos. Jovem, foi ministro né? da Agricultura e um dos homens mais brilhantes dessa família naquele século. Uhum. E a partir daí, nós temos aí inúmeros integrantes da família Buarque, conhecidíssimos, né, professor? Tem. Descende do Zé Inácio Buarque, que é o filho mais velho, o coronel Manuel Buarque Júnior, com Margarida Luiza. José Inácio Buarque era o filho mais velho, descende desse tronco os atuais ministros das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia. Descende também desse tronco, além dos filhos, né? Dos netos, Manuel Buarque de Macedo, o filho Antônio Buarque de Macedo, que foi ministro do Supremo e viveu aqui em Alagoas na primeira metade do século XIX e, em seguida, indo morar no Rio de Janeiro, onde faleceu em 1899. Manuel Buarque de Macedo, que já é neto, filho, aliás, do irmão desse Antônio Buarque de Macedo, faleceu também no final do 19, 1881, naquela inauguração da estrada. Posterior a isso, veio Manuel Ciridão Buarque, uma figura muito importante e polêmica
nascido aqui em Maragogi, no Engenho Samba. Esse se radicou em São Paulo. Descende deles o Paulo Prané Buarque, que foi presidente do Tribunal de Contas. Também de um outro tronco, que eu considero muito importante, é o tronco Buarque de Holanda, que é descendente de uma das filhas do José Inácio, Ana Buarque de Macedo, que casou com José Teodoro Pereira Camelo, também português, radicado ali uma geração antes. Aí deu a família desse Buarque tronco, de Holanda. essa é a família Buarque de Holanda. Desse tronco descende o historiador Sérgio Buarque de Holanda, o filólogo Aurélio Buarque de Holanda, o compositor Francisco Buarque de Holanda e Miúcha, Cristina, todos nós, o Aurélio, enfim, todos esses. E do tronco do conselheiro Antônio Buarque de Macedo Lima, descendo o ministro das Relações, Luiz Felipe Lampreia, e o governador de Brasília, Cristóvão Buarque. Cristóvão Buarque. Que é parente duas vezes, pelo lado Holanda, né, da Maria Madalena, esposa de um neto do Manuel Buarque Jesus, que a fotografia será mostrada aí posteriormente. Desse tronco descende todos os Buarque de Holanda, inclusive o radialista Aldemar Paiva. O Aldemar Paiva, que esteve aqui com a gente há pouco tempo. Aliás, de vez em quando o Aldemar Paiva está por aqui, né? Ele reside em Pernambuco. Nesse seu trabalho, professor Bartolomeu, o senhor tem conversado com muita gente da família, o senhor falou que tem 9.600 aí participantes. O senhor conversou com quase todos eles e tal. Como é que é essa receptividade? Todos colaboraram sem qualquer tipo de problema para o senhor conseguir trazer a árvore genealógica desde o início? Primeiro foram pesquisados 17 mil documentos existentes em todo o norte de Alagoas. A partir daí, comecei a atualizar isso nas cidades, procurando cartolas, instituições, fui atualizando. E os poucos mais restantes, através de contatos, logo após a conclusão dessa primeira parte da pesquisa, que foi até o princípio do século já XX, né? A partir daí, comecei a completar isso com os filhos e netos desses já na cidade. E quanto tempo o senhor levou para fazer tudo isso? A pesquisa começou em 1938, está sendo concluída agora, 22 anos. 22 anos. É um trabalho árduo, né? Só pode ser um louco fazer um trabalho desse. Mas eu como um dicionário, outra coisa qualquer. Mas deve ser um trabalho, eu pelo menos considero extremamente gratificante, né? Porque além de se conhecer os laços que vêm desde o início, né, da geração, da família, a gente descobre coisas importantíssimas, né? Que pouca gente conhece, com certeza. Né? É verdade. Até anteriormente, a nossa antepassada, a esposa José Inácio Buarque, viveu com ele muitos anos, não eram casados. Era filha de índios no Passo do Camaragibe. Criou, naquela ocasião, um certo constrangimento familiar. Né? E o casamento só foi legalizado após o nascimento do último filho, Pedro de Alcântara Buarque. Que coisa. Agora, e esse diário que o senhor se baseou e que lhe deu um grande suporte também, de quem é esse diário? Quem teve esse trabalho de ficar guardando essas anotações e tal, e que de tanta utilidade hoje? Ana Ursulina Buarque Nazaré, também conhecida entre os parentes como tia Naninha. Ana Ursulina Buarque Nazaré. Ela tinha um diário com 324 fotografias, todas do século passado. Inclusive, a fotografia do Zé Inácio, que é o patriarca desse tronco dos Buarque mais importante. Ela, inclusive, manteve esse diário e depois passou para um filho adotivo, porque ela não teve filhos, do casamento com o desembargador Antônio Joaquim Buarque Nazaré. Não tendo filhos, ela adotou os filhos Antônio Buarque Nazaré, que foi depois deputado constituinte do Rio. Esse filho guardou esse diário, trouxe para o Rio como recordação de família e ficou em poder de Cólia Buarque Nazaré, que, após o seu falecimento, me passou as mãos desse álbum, os sobrinhos Ronaldo, né? Guardado por mais de 100 anos. Mais de 100 anos, né? Ela viveu onde, a tia Naninha? Viveu aqui no Recife durante o século XIX. Casou em 1851 com um tio, Antônio Joaquim Buarque Nazaré, e foi morar no Recife. Faleceu em 1882. Agora, professor, para a gente terminar... Além desse álbum de fotografia magnífico, ela deixou também esse diário que é parte desse livro. Né? É parte que lhe deu substancial embasamento aí. Agora, para a gente concluir, professor, eu gostaria de saber, a família Buarque, claro que tomou raiz, hoje em dia está espalhada em todos os estados, mas o senhor encontrou muita coisa ainda hoje aqui em Alagoas, não só de pessoas, mas documentos também. Qual é hoje a situação da família Buarque no estado? Hoje, Alagoas, Alagoas hoje concentra 40% dos Buarque, entre mortos e vivos. É a maior concentração, seguido do Rio de Janeiro, por incrível que pareça.
achava que fosse Pernambuco. Não é mesmo? Se concentrou uma Tá parte certo. do Rio. Muito interessante isso. Eu acho um trabalho valiosíssimo, né? Especificamente sobre a família Buarque, mas tenho certeza que isso também retrata as gerações após gerações e retrata também uma parte do que era o nosso estado desde a época do Império, desde 1700 e pouco, né, quando os Buarques se instalaram na região norte do estado. Um trabalho muito interessante, muito bonito. Parabéns, viu, professor? Tá, Ótimo muito obrigado. trabalho. Tudo de bom. Obrigado a todos os alagoanos por ter colaborado com esse trabalho, que só pôde ser realizado graças aos 9.600 integrantes que colaboraram em todos os sentidos. E Sem muito dúvida obrigado, alguma. obrigado à Rede Bandeirante por esse espaço. Nada, Muito não obrigado. precisa agradecer não. Conversei com o professor Bartolomeu Buarque de Holanda, que tem aí fazendo um trabalho bastante interessante, Buarque, uma família brasileira. No próximo bloco, o comentário final de Vladimir Calheiros. Depois do intervalo, vamos lá.